Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 24, beleza? Muito bem. Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Nós estamos estudando as frações, beleza? E o que nós precisamos saber sobre as frações. Hoje, nós vamos começar falando sobre obter frações equivalentes, tá? Nós vamos ver aqui uma situação envolvendo representação geométrica, tá bom? Então, os dois casos, eles são muito parecidos. Não tem segredo nenhum e eu vou procurar simplificar para vocês posteriormente, tá bom? Então, nós temos aqui dois casos de frações representadas com figuras, tá? Considerando o mesmo inteiro. Então, se nós temos aqui o mesmo inteiro, tá? Observem que as figuras são todas do mesmo tamanho, só que o primeiro caso é no amarelo e o segundo caso é no azul. O que vai acontecer aqui? No nosso primeiro caso, nós pegamos o inteiro e dividimos em 4 partes iguais. Então, o todo representa 4 quartos. E pintamos apenas 3 delas. Então, a parte tomada ou a parte pintada representa 3 quartos. O que acontece? Nós temos aqui a representação de 3 quartos. Quando nós partimos essa figura ao meio com essa linha horizontal, tá? Quando nós partimos ao meio com essa linha horizontal, acompanhe comigo, o que aconteceu foi isso, bem aqui, ó. Nós partimos ao meio com essa linha horizontal, a figura ainda é a mesma, os 3 quartos ainda são o mesmo, porém agora nós dividimos em partes menores. Agora nós temos, ao invés de 4 partes, nós temos 8 partes. E as 3 partes tomadas agora são 6. Tá? E o que ele fez? Na segunda situação, ele dividiu agora não em 2 partes na horizontal. Ele dividiu em 3 partes. Observem que a parte amarela ainda é a mesma. Porém, foram divididas em partes menores. Como nós ainda temos o mesmo 3 quartos nas 3 figuras, mas os valores mudam, nós temos agora, eu dividi o todo em 12 partes, e os nossos 3 quartos, que anteriormente virou 6 oitavos, agora vai ser 9 dozeavos. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que 3 quartos é igual a 6 oitavos, que é igual a 9 dozeavos. Tá? Se eu continuar fazendo essa divisão sucessiva, agora em 4 partes, ficaria 12 sobre 16, que não vamos dar sequência. Mas nós temos aqui um conjunto de frações equivalentes. No segundo caso, nós temos algo muito parecido, só que ao invés de aumentando, vai diminuindo. Observem aqui que nós temos o mesmo inteiro, que foi dividido em 6 partes e tomadas 3. Nós temos 3 sextos. Agora, nós não dividimos mais em 3 partes, dividimos só em 2. Agora, nós temos 2 partes tomadas, 2, dividido em 4 partes. E, por último, nós não dividimos em nenhuma, nós temos apenas um meio, tá? Se você continuar dividindo, não diminuindo a divisão, vai virar o inteiro. Então, nós paramos aqui, tá certo? Então, a parte azul final ficou o meio, mas nós temos 3 sextos, 2 quartos e o meio, todos correspondendo a frações equivalentes. Então, vamos ver o que nós podemos falar mais agora. Tá? Uma propriedade muito importante
Eu não quis falar no slide anterior porque ela apareceu aqui, tá? Então, quais eram as frações que nós tínhamos? Nós tínhamos 3/4, nós tínhamos 6/8 e nós tínhamos 9/12. A propriedade é o quê? 3/4 chama-se fração irredutível. Isso quer dizer que não dá para reduzir. Eu posso dizer também que é a fração simplificada. A ideia é a seguinte: quando você multiplicou o 3/4 por 2, o numerador e o denominador, ela virou 6/8. Tá? Quando você multiplicou a fração 3/4 por 3, ela virou 9. Ela virou 9/12. Tá? Então, eu posso dizer que se eu multiplicar por 2 dá 6/8. Se eu dividir por 2, volta a ser 3/4. Se eu dividir por 3, volta a ser 3/4. Isso quer dizer que todas essas frações possuem uma mesma fração irredutível. Beleza? Então, no nosso segundo caso, nós tínhamos 3/6, tá? Nós tínhamos 2/4 e nós tínhamos 1/2. Então, se você dividir 3/6, o numerador e o denominador, por 3, vai dar 1/2. Se você dividir o 2/4, o numerador e o denominador, por 2, vai dar 1/2. Isso quer dizer o quê? Que essas frações são todas na forma reduzida iguais a 1/2. Como é que nós chamamos essa fração 1/2? 1/2 é a fração irredutível. No caso anterior, ela era a fração 3/4. Então, só para reforçar um pouco, nós temos aqui uma definição. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, pessoal, olha só, por um mesmo número diferente de 0, obtemos uma fração equivalente, ok? Mas o que é que isso quer dizer, professor? Por exemplo, se você tem 2/5, por exemplo, se você tem 2/5 e você multiplicar por 2, você vai encontrar 4/10. Se você multiplicar por 3, você vai obter 6/15. E todas essas frações são equivalentes à fração inicial ou à fração irredutível, reduzida. Tá certo? É assim que funciona. Da mesma forma, se você tivesse 48 ou 12, vamos pegar aqui 15/48. Se você dividir por 3, o numerador e o denominador, você vai encontrar 5/16. Essa fração é equivalente à inicial. Beleza? Muito bem. Então, dando continuidade, observem agora, simplificando as frações. Nós temos aqui nesse caso, 48/72. O que ele vai fazer? Ele vai dividir por 2 o numerador e o denominador, porque isso é uma propriedade. 48 por 2 dá 24, 72 por 2 dá 36. Aí ele divide de novo por 2. Numerador e denominador, não esqueçam. 24 por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Ainda dá para dividir pelo mesmo número, 2? Ainda dá, porque eles ainda são pares. Então, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Agora, não dá mais. Quando eu não posso mais simplificar por 2, o próximo número, pessoal, é 3. Professor, e se não desse por 3? Tentaria por 4, por 5, por 6. Beleza, então 6 dividido por 3 dá 2. Tá? E 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa é a nossa fração irredutível. Beleza? Ou a forma simplificada da fração. Então, mais uma vez, uma conotaçãozinha aqui diz o seguinte:
para simplificar uma fração, devemos dividir, gente, não esquece, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Por um mesmo número, beleza? Pode olhar que foi dividido por 2, depois por 2, depois por 2 e finalmente por 3. Não podemos esquecer também que é numerador e denominador por um mesmo divisor ou um mesmo múltiplo, tá bom? Professor, só uma dúvida. Professor, e se eu quisesse pegar os 48 sobre 72 e quisesse fazer direto? Aí você teria que ter a habilidade de perceber que o divisor comum de 48 e 72 é 24. E você divide direto por 24. 48 por 24 dá 2. 72 por 24 dá 3. Professor, mais uma dúvida. E como é que eu vou saber que é 24? Observe que quando você fez a simplificação, você fez por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 3. Confere? Observem aí. Quanto é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 3? 24. Dá na mesma, não é verdade? Beleza? Essas são alguns artifícios, ok? Então, pessoal, muito bem. Essa é a forma de simplificar. Nós temos aqui redução de frações ao mesmo denominador. Como isso vai funcionar? Bom, eu já sei simplificar, agora eu quero reduzir ao mesmo denominador. Beleza? Então, nós vamos aqui pegar esse exemplo e entender que nós temos aqui duas situações. Uma fração aqui na cor goiaba e outra na cor verde. O que acontece? A fração meio e a fração quinto são frações com denominadores diferentes. Eu quero reduzi-las ao mesmo denominador. Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Eu quero transformar um meio e um quinto com o mesmo denominador. Aí você pensa logo, o 2 e o 5 tem que mudar. Que número eu poderia colocar para que eles fossem iguais? Eu teria que ter um múltiplo comum, tá? Um múltiplo comum, ok? Eu poderia fazer assim também. Eu poderia pegar o meio e as frações equivalentes. 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos e assim por diante. Eu poderia pegar 1 quinto e as frações equivalentes. 2 décimos, 3 quinzeavos. Opa, eu já tenho aqui, ó, 2 décimos e 5 décimos. Então, 1 meio é também 5 décimos, assim como 1 quinto é igual a 2 décimos. Os denominadores estão iguais? Estão. Pronto. Pode ser assim também, professor? Pode, mas às vezes pode demorar. A nossa figura aqui também, na representação geométrica, ela vai exigir um pouco mais também de raciocínio. Por exemplo, eu tenho aqui 1 meio. Essa é a figura representada 1 meio. Se eu dividir em 5 partes iguais, tá? O 1 agora vira 5 e o 2 vira 10. Por quê? Porque você pegou 1 meio e multiplicou por 5 o numerador e o denominador. Ficou 5 décimos. Da mesma forma que é o 1 quinto. O 1 quinto, para virar 10, não é só multiplicar por 2? Então, eu dividi em 2 partes. Aí sim. Agora, o 1 eu multipliquei por 2. E o 5 eu multipliquei por 2 também. A propriedade anterior, tá bom? E vai ficar 2 décimos. Assim, eles reduzem ao mesmo denominador. Então, o nosso modelo aqui é bem simples. Para mim, transformar meio em 5 décimos, eu multipliquei o numerador e o denominador por 5. E para me transformar 1 quinto em 2 décimos, eu multipliquei o numerador e o denominador por 2. Então, transformamos as frações 1 meio e 1 quinto em frações equivalentes com denominadores iguais. Mais para frente, nós vamos ver um processo bem
mais prático, tá bom? Mas a gente precisa fazer essas figurinhas para dar mais ênfase. O que aconteceu aqui nessa próxima, tá? Nessa próxima, eu peguei o quê? Olha o que aconteceu. Eu peguei o 3/4, tá? E essa parte branca do 3/4 eu transformei em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para me transformar o 3 em 6, eu tive que multiplicar por 2. Então, as outras 4 eu vou ter que multiplicar por 2 também. Obtendo o quê? Não, desculpem, nós multiplicamos foi por 6. Foi por 6, vamos corrigir aqui. Observem, essa parte branca, transformei a unidade, que é 1, para 6. Então, eu vou multiplicar por 6 o numerador e o denominador. E 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Confere? Então, nós temos aqui 18 sobre 24. Da mesma forma, o 3 quartos, ou desculpem, o 5 sextos agora, os 5 sextos, a partezinha branca eu transformei em 4, então eu multipliquei por 4. O meu numerador e o meu denominador agora eu vou multiplicar por 4. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. E nós obtemos aí as frações equivalentes, tá bom? E se eu quiser reduzir novamente, é só dividir o primeiro por 6 e o segundo por 4. Beleza? Muito bem. Fizemos a mesma coisa. Ok. Agora, nós temos essas duas situações, beleza? Nós temos essas duas. Fizemos essa. Nós já fizemos essa, ok? Então, a forma simplificada nós acabamos de fazer, beleza? O 3/4 eu multipliquei por 6, numerador e denominador, deu 18 sobre 24, já foi feito aí. E o 5 sextos eu multipliquei por 4, o numerador e o denominador encontramos 20 sobre 24. Então, pessoal, essa operação é chamada de redução de frações ao mesmo denominador, beleza? Então, se você tem 3/4 e você tem 5 sextos, tentem imaginar, eu quero o mesmo denominador. Que número eu vou multiplicar por 4 para dar o mesmo número que multiplicado por 6 dê um resultado igual? Eu posso multiplicar o 4 por 6 e o 6 por 4. Porém, o meu numerador eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, tá? Então, 3 vezes 6, 18. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. Olha aí, mesmo denominador. Então, essa operação é chamada redução ao mesmo denominador, tá? E o que nós já tínhamos feito aqui anteriormente. Beleza? Muito bem. Agora nós finalizamos e vamos fazer aqui esse pequeno exercício para encerrar a nossa aula. Beleza? Então, o que acontece? O que acontece? Verifique se as frações são equivalentes. Primeira questão, letra A. Eu quero saber se 2 sétimos é equivalente a 6 sobre 21. Bom, pessoal, lembrem-se que 2 sétimos é uma fração que não dá para simplificar. Mas o 6 e o 21 eu posso simplificar por 3. 6 por 3 dá 2, confere. 21 por 3 dá 7, confere. A resposta inicial é... A primeira é sim. Vamos para a segunda, letra B. Será que 5 nonos e 15 sobre 18
também são equivalentes. Os 5 nonos não dá para simplificar, mas o 15 sobre 18 eu posso simplificar aqui por 3. Tem que ter o divisor comum, beleza? Então, nós temos 15 por 3 dá 5, 18 por 3 dá 6. Deu igual? Deu igual? Olha aí, deu igual? Não. Então, a nossa respostinha aqui é não são equivalentes. Então, vamos para a letra C. Será que 3 décimos é equivalente a 21 sobre 70? Eu só sei se eu simplificar. Vamos simplificar aqui o 21 e o 7. Será que dá para simplificar por 7? Por 3 não dá, por 2 não dá, por 5 não dá. Tem que dar por 7. Então, se eu simplificar, 21 por 7 dá 3 e 70 por 7 dá 10. Opa! Confere? Confere. Então, a resposta aqui é sim. Tá? Então, na nossa letra D, nós temos 16 sobre 10 e 8 sobre 5. Será que o 8 sobre 5 dá para simplificar? Não. Se o 8 sobre 5 não dá para simplificar, vamos tentar o 16 sobre 10. 16 sobre 10, será que dá por 2? Dá sim. Então, vamos simplificar por 2. 16 por 2 dá 8 e 10 por 2 dá 5. Confere? Confere. E assim por diante, pessoal. O processo é sempre o mesmo. Resposta, sim. Você vai simplificando, tá? A letra E diz assim, 8 quartos é 2 sobre 1. Quanto é 2 dividido por 1? 2. Quanto é 8 por 4? 2. Então, essa aqui também é sim. Beleza? Já essa será não. Então, pessoal, nós vamos dar sequência na nossa próxima aula, corrigindo mais ou menos umas 2 questõezinhas ainda, tá certo? Porque esse assunto de frações, ele exige um pouco mais de nossa atenção, beleza? Então, nós vamos finalizar a nossa aula, deixando mais uma vez o nosso muito obrigado. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. E até a próxima. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque Deus é com cada um de vocês, Deus está com todos nós. Chegando por aqui, professora Vera Amorim, para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. E eu já peço que você, meu aluno do 6º ano, pegue o seu passaporte, o nosso livro didático, para que a nossa viagem seja bastante proveitosa. Hoje, a nossa viagem vai acontecer pela unidade 7, capítulo 1, com conteúdo verbo, locução verbal, formas nominais, conjugação e flexões. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá começar a nossa viagem. No nosso livro, na nossa preciosa ajuda, que é o livro didático, na página 210, vocês vão encontrar este trecho aqui, tá? Estudou escrita, leitura, cálculo, francês, história, geografia, catecismo e latim em casa com o cônego que era professor. Para dar-lhe aulas de piano, o major Basileu contratou um maestro. Bom, o que nós podemos observar aqui nesse trecho que eu coloquei para vocês do nosso livro é que nós temos aqui várias palavras que dão essa ideia de ação, tá? Ou seja, estamos falando de verbos, né? E antes da gente partir para o aprofundamento do verbo, vamos olhar aqui, ó. Verbos são palavras que indicam ação, estado, modo e fenômenos da natureza. Então, no nosso trecho aqui, o que nós podemos observar? Quando se diz estudou escrita, olha só a ação acontecendo aí, né? Estudou escrita, leitura,
cálculo, francês, história, geografia, catecismo e latim em casa com o cônego que era professor. Para dar-lhe, olha que outra ação, dar-lhe aulas de piano, o Major Basileu contratou, olha aí, outra ideia de ação, um maestro. Então, nós, a partir desse trecho, chegamos ao conceito do que são verbos. Verbos são palavras que indicam ação, estado, modo e fenômenos da natureza, ok? E a expressão formada por dois ou mais verbos é chamada de locução verbal. Por exemplo, aí, quero passar, tá? Uma expressão formada por dois verbos, mas pode acontecer de até 3 ou mais verbos, se for o caso. Qualquer situação em que haja esse encontro de mais de um verbo, nós damos o nome de locução verbal, ok? As locuções verbais, elas são compostas por um ou mais verbos auxiliares. No caso do quero passar, o quero é o auxiliar, e um verbo principal, no caso, é o passar, que sempre será o último da locução. Ou seja, o verbo principal sempre vai estar em último lugar nessa expressão formada por mais de um, que recebe o nome de locução verbal. Isso é importante que você entenda, tá? Você vai ser questionado numa expressão onde tem 2 ou mais verbos. Quais são os verbos? Qual é o verbo principal? Quais são os verbos auxiliares? Tá? O principal vai ser aquele que vem sempre em último lugar, ok? Na locução. Na locução verbal, só os verbos auxiliares são conjugados, porque os principais eles vêm em uma das formas nominais. Prestem atenção aqui do nosso amigo Armandinho, que sempre marca presença nas nossas aulas. Você sempre vai ouvir o que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Claro, aliás, quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então você vê aqui o Armandinho fazendo uso, né, na sua fala de muitos verbos, tá? Vamos observar bem aqui, ó. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Então, assim, a pessoa está dizendo uma coisa que vai fazer, o outro diz, não adianta você fazer isso, não vai dar certo. Aí ele quer dizer, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Nós vimos aqui uma situação, por exemplo, onde nós temos aqui uma locução verbal, por exemplo, tá? Ó, vai ouvir, ó, verbo auxiliar, verbo principal. Nesse caso aqui, nós temos, como foi dito bem aqui, né? Que os principais, eles vêm sempre em uma das formas nominais. Logo no início aqui, nós temos que o vai é o verbo auxiliar e o ouvir é o verbo principal. E o ouvir está na forma nominal do infinitivo, tá? Então, para você entender que quem vai ser conjugado são os verbos auxiliares, porque os verbos principais sempre vão estar numa das formas nominais, como nesse caso aqui, está na forma nominal do infinitivo, ok? E aí, falando de formas nominais do verbo, na página 210, nós temos aqui esse esquema bem interessante. Ah, você já viu? Bom, se você já viu, vai ver novamente, tá? A gente reforçar o que a gente já conheceu, já aprendeu, não existe coisa melhor. Então, nós temos aqui como formas nominais do verbo, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, onde, como exemplos para o infinitivo, nós temos estudar, ter e dormir. Para o gerúndio, estudando, tendo, dormindo. Observem as terminações. Particípio, estudado, tido e dormido. Então, você percebe que as terminações, o infinitivo, por exemplo, sempre vai terminar em R. E aí tem aquela questão que a partir das terminações você vai chegar às conjugações. Por exemplo, estudar, a R é a primeira conjugação,
T, ER é segunda conjugação e IR, terceira conjugação. Quando você passa para o gerúndio, você percebe as terminações, ó, o ando, o endo, o indo, estão sempre seguindo as conjugações com a terminação NDO. Nós temos o gerúndio e o particípio, ado, ido, ido, tá? Sempre o ado, ido, tá? Você vai ter essa terminação, o ito, sabe? Você vai encontrar essa terminação, onde você encontrar, você vai estar com a forma nominal do particípio. Então, nós temos aqui, para exemplo do infinitivo, a história vai deixar todos curiosos, ó, vai deixar todos curiosos. O vai aqui é o verbo auxiliar e o deixar é o verbo principal na forma do infinitivo. O músico, como exemplo do gerúndio, o músico estava compondo marchinhas. Olha aqui, locução verbal, em que nós temos estava como verbo auxiliar e compondo como verbo principal na forma do gerúndio. Entenderam aí? Ó, exemplo aqui de particípio, o compositor havia musicado as marchinhas. Havia musicado, outro exemplo de locução verbal, em que nós temos havia como verbo auxiliar e musicado como verbo principal. Ou seja, o que você observou e concluiu a partir desse esquema? Que os verbos auxiliares são aqueles que são conjugados, porque os verbos principais sempre vão se apresentar numa das formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Ok? Vamos então, meus amores, para a conjugação. Quando foi proibida pelo marido de utilizar um violão a bordo e intimada a escolher entre ele e a música, não teve dúvida. Página 210, para você se situar a partir desse trecho no que se refere à conjugação. E no que se refere à conjugação, na língua portuguesa, os verbos dividem-se em 3, conforme a sua terminação, o que falamos no slide anterior. Lembram? Então, nós temos primeira, segunda e terceira, em que a primeira são todos os verbos terminados em AR. Temos como exemplo aí, amar e estudar. Segunda, os verbos terminados em ER e OR, onde nós temos aí como exemplo escrever e pôr. E terceira, são verbos terminados em ir, né, que é o partir e o dormir. Reza a lenda, meus amores, no que se refere à segunda conjugação, de estar incluso o OR, que pela origem, né, reza a lenda, nunca vi, nunca comprovei, mas reza a lenda que é porque o verbo pôr, né, no passado bem remoto, ele era escrito da forma poer, tá? Poer. Aí depois a língua foi se adequando e aí, como poer não era muito aceitável, ficou por, mas ele continuou sendo de segunda conjugação, o verbo por e todos os seus derivados, ok? Reza a lenda. Vamos para as flexões verbais, né? Flexões que acontecem em tempo, pessoa e número, né? Bom, aí nós temos aí ainda em modo, né? No modo. De acordo com o tempo que se quer expressar, os verbos sofrem flexões, né? Isso aí estamos falando de flexão de tempo. Então, de acordo com o tempo, ele vai flexionar como? Presente, passado ou pretérito e no futuro, tá? Nós temos aqui no esquema da página 211 do nosso livro, tá? Os tempos verbais. Presente, momento em que se fala ou indica ação permanente. Exemplo, ela escreve marchinhas. Passado ou pretérito, anterior ao momento em que se fala. Ela escreveu marchinhas. Só estou falando agora, mas a ação já aconteceu. E o futuro, posterior ao momento em que se fala. Ela escreverá marchinhas. Está se falando agora, mas é uma ação que ainda vai acontecer. Tudo bem? Os verbos se flexionam segundo as pessoas do discurso às quais se referem e o número. Tá, olha, isso vai, uma coisa está ligada à outra. Nós sabemos que são apenas 3 pessoas, né? Primeira, segunda e terceira, sendo que elas se subdividem, né?
em pessoas no singular e no plural. E isso aí, o número, que é o plural, o singular, o plural, vai acompanhar. Então, prestem atenção aqui aos exemplos, porque a partir deles vocês vão internalizar, ok? Ele organizou a apresentação. Ó, ele é a terceira pessoa do singular, tá? Quando se tem elas organizaram as apresentações, terceira pessoa do plural. Ou seja, essa questão da pessoa e do número estão ligados, né, gente? Se está no singular, vai estar no singular. Se está no plural, vai estar no plural. Então, referindo-se às primeiras pessoas, no singular, sempre vai estar no singular o que vai se dizer. Quando vai para o plural, que no caso é o quê? A gente tem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, se está no nós, vós, eles, elas, a gente vai ver que tudo vai transcorrer nesse mesmo ritmo, né? Então, o número e a pessoa estão ligados intimamente. E, por último, a flexão de modo, né? Os verbos, eles podem expressar atitudes ou percepções do falante em relação ao que ele diz. Como assim? Tudo o que ele vai dizer, tudo o que ele vai fazer, vai ter uma forma como ele vai dizer, vai ter uma forma, um modo como ele vai fazer ou falar, tá? Então, os modos verbais são as diferentes formas que o verbo assume para indicar a atitude da pessoa que fala em relação ao que se enuncia. Então, o que ela fala em relação a quem ela fala, ao que ela fala. Ok? Então, como modos verbais, nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, indicativo de modo geral, expressa certeza, convicção, que a ação está acontecendo, que a ação vai acontecer, que a ação já aconteceu. É a certeza. Eu costumo dizer para os meus alunos que o modo indicativo é o modo da certeza, ok? Como exemplo, nós temos o biógrafo estudou a vida do cientista. Então, a certeza aí que ele estudou a vida do cientista. Perceberam aí? O subjuntivo, de modo geral, expressa dúvida, possibilidade ou hipótese. Então, bem diferente essa mosca hoje está demais, gente, do indicativo, que é o da certeza. Olha só o exemplo. Será ótimo se publicarem a biografia. Percebam, aqui, aquela possibilidade, a hipótese, a dúvida. Será ótimo se publicarem a biografia. Então, ao contrário do indicativo, o modo subjuntivo expressa dúvida, possibilidade, hipótese. Ok? E, finalmente, o imperativo expressa ordem, pedido, conselho, instrução ou convite. Tem aluno que diz que é o mais fácil. Eu acho até, posso dizer para vocês que todos são. Particularmente, eu não acho ele tão fácil, tá? Em relação aos demais. Mas respeito a opinião dos alunos que acham. Então, como exemplo aí de imperativo, nós temos: mude a data de lançamento da biografia. Bom, aqui pode ser uma ordem, um pedido, né? Pode ser um conselho, vai depender de quem diz e como diz, né? Mas é importante que aqui nós temos aqui, dentro desse mude aqui, uma dessas possibilidades, né? Eu acho que só não o convite, mas pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um conselho, pode ser uma instrução aqui, que essa pessoa mude a data de lançamento da biografia. Então, nós tivemos aqui esse contato com as flexões do verbo, ok? Então, com base no que nós vimos hoje e como uma forma de você praticar para se dar conta do que entendeu sobre o que nós vimos hoje, que foi o verbo, né? O verbo, que é o verbo, as formas nominais, as flexões, tá? A locução verbal. A partir desse conhecimento, que a gente sabe que você já teve com o seu professor, nas páginas 210 e 211 do nosso livro, você vai exercitar. Se já fez, não custa nada fazer novamente, para você internalizar mesmo tudo que aprendeu hoje sobre verbo, ou que revisou hoje sobre verbo com a professora Vera. Tá certo? Combinado?
E ainda, como uma forma de você internalizar muito mais, nas páginas 210 e 211 do nosso livro, que é Top das Galáxias, né? Não sei se outro tem, mas o nosso tem, é perfeito. Nós temos aí os boxes, anote aí, que você deve estar sempre de olho, como uma forma de você fazer uma leitura, uma releitura, tá? Quantas vezes for necessário, para internalizar de vez todo o conhecimento adquirido a cada unidade, a cada capítulo do nosso livro. Tá bom? Gente, ficando por aqui hoje, mas com a certeza de que semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma viagem pela língua portuguesa. Só lembrando, não custa nada, gente, a pandemia não acabou. Precisamos continuar, olha só, precisamos continuar, uma locução verbal, né? Então, precisamos continuar mantendo os cuidados, tá? Saiu de casa, use máscara. Voltou, lave bem suas mãos com bastante água e sabão, cuidando assim de você e dos seus, tá? Se tiver que sair, tiver que se juntar a outras pessoas, mantenha o distanciamento. A vacina está chegando até vocês, breve, todos estaremos vacinados. Mas enquanto isso, enquanto ainda é uma coisa séria, vamos fazer a nossa parte e Deus vai nos ajudar e juntos vamos vencer, ok? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!